with culture, dharma, symbolism, and so on. Então, nós continuaremos com o assunto cultura, dharma, o simbolismo e assim por diante. उपमाहरू बडो जारी राख्छौँ। This is not a new problem. This has always been a problem. Este não é um problema novo, isso sempre tem sido sempre um problema. यो समस्या थियो नै पहिले पनि यी कुराहरूसँग सम्बन्धित। Um, and this problem was dealt in many ways in the past also. अनि E esse problema tem sido abordado de muitas formas no passado. तरिकाहरू अप्नाइएको थियो। Buddha himself at times taught very directly. अनि भगवान बुद्धले O पनि Buda, às vezes, ensinou de forma muito direta. सत्यलाई लिएर You know, popularly, commonly, we know Buddha walked on the Mangada street. अब हाम्रो सामान्य मान्यता अनुसार De forma popularmente se sabe que o Buda caminhou nas ruas de Mangadá को नगरमा चारिका गर्नुभयो, हिँड्नुभयो, विहार गर्नुभयो भन्ने छ। With a begging bowl, आफ्नो com uma tigela de mendicância and all the descriptions basically. अनि e todas essas descrições, basicamente. पनि हुन्छ त्यो संस्कार। But then, you know, some of the descriptions can be very detailed, like how he even brushed his. E alguma dessas descrições elas podem ser muito detalhadas, como por exemplo como que ele escovava os dentes. लाई लिएर एकदमै विस्तृत पनि भएको पाइन्छ, जस्तै उहाँले कसरी दाँत माझ्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ। But and then he, even in his teachings, he would talk about like once upon a time when I was a bird, when I was a, like a king, when I was a naga, so on and so forth. र उहाँको आफ्नो E mesmo nos seus ensinamentos ele poderia falar sobre o tempo em que ele era um pássaro, um naga राजा थिए, e assim por diante, नागो भेट ou um rei e assim por diante. So if you look at all that, like walking with a begging bowl, these are an image that during those days in India, these are images that are considered very serene, seeker of the truth, like renouncement. These are images that needed that need to be displayed. E se olharmos para essas descrições, como por exemplo, andando serenamente com uma tigela de mendicância, de forma serena, aquele que busca a verdade, essas imagens, elas são imagens muito apropriadas para aquela época, que transmitem um simbolismo de serenidade, muito importantes. एउटा चित्रण हो यो चाहिँ, अनि यो जरुरी थियो। And as a human being, we are one of the biggest concept we have in our head, in our life, is time. E como seres humanos, um dos maiores conceitos que nós temos na nossa mente, nas nossas cabeças, é o conceito de tempo. सँग सम्बन्धित धारणा हो। And we do have that habit. We talk about past, we plan about the future. Nós temos esse hábito, nós falamos sobre o passado, nós planejamos o futuro. भविष्यलाई लिएर पनि हामीले अब योजनाहरू बनाउँछौँ। So accordingly, he also talks about once upon a time when I was a bird. There was like a past and so on and so forth. अनि त्यही हिसाबले E da mesma forma, o Buda falava era uma vez quando eu era um pássaro, ou quando eu fui um pássaro. Então ele também falava do passado. They
De acordo com os Mahayana, inclusive a escolha de qual família na qual ele nasceria foi muito cuidadosamente selecionada. तत्र राम्रोसँग Por que não nascer como um Brahmani, nascer como um Prachana? योजनाको You know, skillful means it requires a lot of, like planning, so to speak, right? Of course, the Buddha is omniscient, no need planning. अब हुन त भगवान Então, os meios hábeis, vocês sabem que requerem muito planejamento. अन्तर्गतमा Claro, o Buda, sendo onisciente, ele não precisou planejar nada. You can argue that, he chose not to be Shudra. Because if he chose to be Shudra, probably, a lot of people who should listen to him may not listen. Because of the culture, because of that time. Então, o Buda, tendo escolhido não ser Shudra, é uma escolha consciente, porque se tivesse, por exemplo, escolhido ser um Shudra, muitas pessoas não o ouviriam. Questão cultural daquela época. Maybe you can also say that he chose not to belong to a Brahmin family because, he's after all known as rebel and revolutionaries. Da mesma forma, ele ter escolhido não ser um Brahmani também é apropriado, pois ele era reconhecido como um revolucionário, um rebelde na sua época. प्रतिष्ठित हुनु भएकोले गर्दा चाहिँ उहाँले ब्राह्मण कुलमा पनि जन्मिने निर्णय गर्नुभयो So as you can see, there's a lot of culture, human interaction involved in here. त्यसले गर्दा Então, como vocês podem ver, há muita cultura e muita interação humana envolvida aqui. But then, many other times, he said, for instance, like in the Vajrayetika Sutra, Vajrayana, where he said, those who see me as a form, those who see me as color, shape, sound, they all have a wrong view. Mas da mesma forma, como por exemplo no Sutra Vajrayetika, ele diria: aqueles que me veem como som, como uma forma, eles estão errados. आकृतिको रूपमा रङको रूपमा देख्छ अथवा मलाई आवाजको रूपमा देख्छ भने उनीहरूले मलाई देख्दैन उनीहरूले गलत रूपमा मलाई बुझ्छन् भन्नु पनि भएको छ So that's what I meant. That's what I mean when I was saying, like countering the culture is dealt sometimes like this. E como eu estava dizendo, então, ir contra a cultura, por vezes, é feito dessa maneira. किसिमका उपाय कसैले पनि त्यसलाई सुल्झाउनु भयो And subsequently, Japanese Zen masters have even said, if you see a Buddha in the street, kill him or something like that. Subsequentemente, por exemplo, mestres do Zen japoneses diriam que se você vir um Buda na rua, mate-o. So for centuries, there has always been this mindfulness, this, like really trying, because culture is a very, very complicated. We need it, because without that, you have no medium. But then the culture is always end up hijacking the truth. Então, a cultura sempre tem esse aspecto de ser um meio hábil, mas no final das contas ela sempre acaba sequestrando a verdade. E essa atenção com esse assunto tem sido assim por séculos e séculos. किन त भन्दाखेरि जहिले पनि संस्कृति महत्त्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि संस्कृतिले धर्मलाई चाहिँ हावी हुने अथवा धर्मलाई चाहिँ त्यसले हाइज्याक गर्ने अथवा के भन्छ त्यो गर्ने काम चाहिँ गर्छ But cracking this problem is difficult. तर अब यो समस्या Abordar esse problema é difícil. For instance, like in Asia, maybe in Nepal, we venerate bhikshus and bhikshunis.
Então, na Ásia e provavelmente no Nepal, nós veneramos bhikshus e bhikshunis. सम्मानहरू छौँ I don't know. They always get the highest seat. They always get go before. They don't need to queue. I don't know all that. Então, todas essas coisas, eles passam primeiro, passam na frente, eles não precisam entrar em filas, sempre conseguem os melhores lugares para sentar, esse tipo de coisa. You know what I'm saying? Because there is always this reverence towards a renounced bhikshu or a vinaya. Porque sempre há essa veneração aos bhikshus renunciantes, Vinaya. गर्ने एउटा संस्कृति छैन But you know, the Buddha's some of the main disciples are not bhikshus and bhikshunis. तर उनीहरूलाई Mas o Buda e seus principais discípulos não são bhikshus nem bhikshunis. उपदेशिकाहरू चाहिँ भिक्षु भिक्षुनी हुनुहुन्न Like Avalokiteshvara is very rich. उदाहरणको Por exemplo, o Avalokiteshvara, que era muito rico, One of his earring could buy whole earth probably. um dos seus anéis poderia ter comprado toda a terra, provavelmente. त्यसले सायद यो पृथ्वी नै किन्न सक्छ होला त्यति समृद्ध हुनुहुन्छ But how often we hear among us Buddhists, traditional Buddhist societies, you know, we hear a lot, oh, I want to become a monk. I mean, in the past, maybe now less. But, you know, I want to become a monk. I want to enroll as a monk. How often do we hear, I want to be rich. I want to be like Avalokiteshvara and then benefit sentient beings. We don't hear this because this is a culture again. अब हाम्रो संस्कृति Então, o quanto nós escutamos entre as culturas tradicionais budistas que queremos ser ricos, como Avalokiteshvara, para beneficiar os seres. Tradicionalmente se escuta que nós queremos ser monges, bom, talvez não mais tanto hoje em dia, mas no passado com certeza queremos ser monges renunciantes. Very, very strong hang-up. It's not going to go away. त्यसले गर्दा यो E esse aspecto cultural é um obstáculo muito grande. Isso não vai ceder यो चाहिँ tão गाह्रो facilmente. कुरा हो It's something that generally Buddhists, and I'm addressing this specifically to Himalayan people, Nepalis, the Buddhists, that we should really be aware of this. यो चाहिँ मैले Então isso eu estou me dirigindo aos povos himalaias, aos nepaleses, enfim, aos povos budistas, principalmente, que nós temos que prestar muita atenção a isso. I mean, since Nepal is very connected to Tantra, and that Tantra really deals with this culture hang-up even more, outrageous. E desde que, uma vez que o Nepal é supostamente um país onde o Tantra é praticado, o Tantra lida de forma muito específica com esses apegos culturais. I mean, many of us here, the Tibetans, and then, I don't know, Newari Tantric people, like Vajracharya people, for us, a woman with a pig head, it's okay. You know, we put it on the shrine. Então, para nós, especialmente os nepaleses, essas pessoas envolvidas com Vajracharya, com Tantra, para elas, uma mulher com cabeça de porco, não tem problema, colocá-la no altar é normal. लाग्दैन उहाँहरूलाई हामीले श्रद्धा गरेर आफ्नो पूजा कोठामा पूजा गरेर राख्छौँ Tibetans would say, oh, Dorji Bang, Vajravarahi. तिनीहरूले चाहिँ ओहो उहाँ चाहिँ Então, os tibetanos são muito devotados a Vajravarahi. But when the pigs are roaming around in the garbage, we don't like them. तर अब फोहोरमा Mas quando os porcos estão andando em volta no quintal, nós não gostamos deles. Who are Theravada, तपाईँहरूमा for you, you may, I'm sure here in this, you may also, oh, it's okay, we are all same, but I'm sure behind us Vajrayana people, you guys say a lot of strange things.
Mas eu vejo que há muitas pessoas do Theravada aqui, e bom, aqui na minha frente talvez vocês entendam, ok, essas histórias de uma mulher com cabeça de porco, mas quando viram as costas, vocês devem dizer coisas estranhas. Say strange things because, you know, in the common, in the sutras, in the Vinayas, you know, Vajrayogini, Vajravara is never mentioned. E eu particularmente acho que está bem vocês falarem essas coisas estranhas, porque nos sutras não há nada, não há menção a Vajravarahi ou a Vajrayogini. कुरा गरेको पनि पाइँदैन But, I mean, a woman with a two heads, and one of them is happen to be a pig, sow. Now that is tomahawk for cultural hang-up, like atomic bomb. It's like that's a powerful way to deal with the cultural hang-up. Agora, uma mulher com duas cabeças e uma dessas cabeças sendo a cabeça de uma porca, isso é como um míssil contra esses apegos culturais. É como uma bomba atômica contra esses apegos culturais. And you know, many other deities like Kali, they look terrible. E muitas outras deidades, como por exemplo Kali, elas têm aparência horrível. And those who practice Kali Devi, we love because she is terrible. E aqueles que praticam, fazem prática de Kali Devi, nós amamos que ela se pareça terrível. Her for being terrifying. Nós a louvamos por ser नै के गर्छ त terrível. You know, we will be disappointed if she suddenly becomes very gentle and carry a small lamb. यदि काली E nós ficaríamos muito desapontados se de repente ela tivesse a aparência muito gentil e tivesse com um terneirinho no colo, Okay. carneirinho, desculpa. Again, as I said yesterday, whatever I'm saying, I have really no thread. But one thing I really wanted to present to you is Namtar Gosum, the three doors of liberation. But I will do this in a very chaotic way. Chaotic way. Então, por mais que eu não consiga manter aqui o fio da meada, eu gostaria de lembrar vocês que uma das coisas que eu quero apresentar são as três portas da liberação. E eu vou provavelmente estar apresentando isso de uma forma muito caótica. त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने बेला पनि मेरो कुनै पनि किसिमको एउटा योजना चाहिँ छैन त्यसलाई अब म त्यसरी नै प्रस्तुत गर्छु Namtar Gosum, three doors of liberation, is found in all the teachings. अब यो मुक्तिका तीन द्वार Então, as três portas da liberação é um assunto que é apresentado em जस्तो उपदेश muitos tipos de ensinamentos. But one could say it's probably one of the most important presentation of the Mahayana. E pode-se dizer que é uma das principais apresentações do Mahayana. सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपदेश हुन सक्छ यो तीन मुक्तिको द्वारहरू And in the Vajrayana, it's symbolized in a many important different symbols. E no Vajrayana aparece simbolizado com símbolos muito importantes. Okay, one of the most popular, symbol that you find in Nepal is a Dharmakara, the triangle shape. Então, um dos símbolos mais populares que se encontra no Nepal é o Dharmakara, na forma de um triângulo. प्रसिद्धै भनौँ सङ्केत भनेको चाहिँ धर्मकाय हो यो दुईटा त्रिकोणहरू एक आपसमा खटपिट देख्छौँ नि हामीले त्यो And Dharmakara, or the triangle shape, which represents the three doors of liberation actually.
E então, Dharmakara, esse formato do triângulo representa, na verdade, as três portas da liberação. Now, this Dharmakara, the triangle shape, is symbolized, and I'm using a bit of a tantric expression now, okay? अब यो Então, a forma de triângulo, o Dharmakara simboliza. Eu estou usando aqui um pouco da linguagem do Tantra. भनी अब यो तान्त्रिक हिसाबले म अब व्याख्या गर्न जाँदैछु Sometimes this Dharmakara is referred as the fort, the castle. कहिलेकाहीँ चाहिँ यो Então, às vezes, essa forma, esse Dharmakara, significa o pensamento. Like if you are waging war in the battle, you need if you have then a secure fort where you can plan and where you can overlook at, where you can have a bird's eyes view, where you can, nobody can harm you, but you can do whatever you like. Então, representa uma fortaleza, um forte, não um pensamento. Da forma que você pode estar ali protegido, ter uma visão ampla do terreno da batalha, no caso de você estar numa batalha. सबै कुरा माथिबाट Então, um forte. स्थानमा भएको किल्ला चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ युद्धमा So that's sometimes, for instance, like Vajravarahi or Vajrayogini stands on in the fort or the castle of the Dharmakara. अनि Então, por exemplo, Vajravarahi em pé sobre esse forte, sobre o Dharmakara. बिचमा उभिएको पनि पाउँछौँ Inside that is the safe zone. अनि त्यो भित्र चाहिँ E dentro disso é a zona de segurança. The moment you are outside of that, then you will be subject to all kinds of conditions. E no momento que você sai dali, você vai estar sujeito a todos os tipos de causas e condições. प्रभावित हुन्छ So, okay, what is this three liberation? Ok, então o que são esses três tipos de liberação? Okay, now I will switch to the sutra. Okay, अब म Então agora eu vou mudar para o they Sutra. are all related, but of course, according to the tantra, they have it in a much more raw format. Então, claro, eles estão todos interrelacionados, mas de acordo com o Tantra, aqui eles aparecem de forma muito mais crua, muito mais direta. यसलाई अभिव्यक्त गरियो So I'm going to quote from the sutra of the questions of Brahma. अब Então eu vou citar o Sutra das Perguntas de um Brahma. यो कुरालाई उद्धृत गर्न चाहन्छु In Tibetan, Tsangpe Shubindo. तिब्बतीमा चाहिँ छाङपे सिङ्गेटो भन्न भनिन्छ जुन चाहिँ ब्रह्म परिवीक्षा सूत्र हो One, just want to, in case if there's some Indian, please send message to Mr. Modi that Buddha talked to Brahma. Então, se por um acaso houver algum indiano aqui, por favor, envie mensagens para o Sr. Modi dizendo que o Buda ensinou para um Brahma. सूचना पठाउनुहोस् त भन्दाखेरि ब्रह्मालाई चाहिँ भगवान् बुद्धले उपदेश दिनुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई होस् दिलाउनुहोस् Okay, so 최탐진이 똥반이지랑 진진 미바단 잘하고 최탐진이 천만리비랑 진진 남바도보단 잘하고 최탐진이 현반리비랑 진진 남아도 돌아내고. So the three doors of liberation are very, very briefly that all phenomena are beyond conceptual reference. That's one. Então, de forma muito breve, essas três portas da liberação são... Um delas é que todos os fenômenos estão além de concepção. सम्पूर्ण धर्म Essa é uma delas. विचार विकल्पको दायरा अथवा प्रपञ्चभन्दा पर छ भनेर बुझ्नुपर्छ
And the second is that all phenomena are beyond sign or symbol. Yeah, symbol is good. Characteristic. E a segunda é que todos os fenômenos estão além de símbolos, de características. Símbolo é bom. लक्षणहरू पनि Característica. And all phenomena are beyond wish or aspiration. E todos os fenômenos estão além do desejo ou da aspiração. प्रणिधान अथवा इच्छा आकाङ्क्षाबाट पनि पर This is the fundamental of the Buddha Dharma in general, especially the Mahayana and the Vajrayana. यो चाहिँ E estas são as fundamentações essenciais do Dharma do Buda, do Mahayana e também do Vajrayana. The Nepalese. कुरामा चाहिँ मैले विशेष E eu tenho que apontar isso especialmente para vocês, nepaleses. Part of your culture, whether you notice or not, is permeated by these three doors of liberation. You look at the art. I mean, we are talking about the Buddhist and the ancient Nepali culture, Buddhist culture, art. It's there. Toda a cultura nepalesa, a arte antiga, se me refiro à arte antiga, somos arte budista, ela está permeada por essas três portas. हामीले पाउँछौँ यिनका सङ्केतहरू And I'm sure many of you young Nepali will say, well, what's the relevance of this anymore? E eu tenho certeza que muitos de vocês, especialmente os jovens nepaleses, devem estar se perguntando, bom, qual é o uso disso? Relevant today more than ever. É muito relevante, principalmente hoje, mais do que nunca. If you can have these three things, even vaguely, your parenting will become better, your leadership will become better, your management skill will become better, even you will have a better sleep. É muito relevante, porque se você tiver essas três, as suas noções de liderança, você vai ser um pai ou uma mãe muito melhor e até seu sono vai ser melhor. वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो हुन्छ तपाईहरु एउटा राम्रो नेता अथवा नायक हैन बन्न सक्नुहुन्छ र त्यति मात्र हैन तपाईको निन्द्रा पनि राम्रो हुन्छ It will help you how to choose a correct lipsticks on that day. Vai ajudar você a escolher o batom correto naquele dia específico. लाउने भन्ने निर्णय गर्नलाई पनि तपाईलाई एकदम ठूलो मद्दत पुर्याउँछ How to walk, how to talk. कसरी हिँड्ने Como caminhar, como falar. कुरामा पनि हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ Everything. Tudo. सबै कुरामा यो सहायक हुन्छ Job, career, Trabalho, carreira, हाम्रो करियरमा relationship, relacionamentos. dating. अथवा Relacionamentos amorosos. I don't know what that means. अब केटाकेटीहरूको बिचमा एउटा अब Paqueras. डेटिङ हुन थाल्यो भने त्यसमा पनि Because when you date, there is a lot of insecurity going on. अब Porque quando você paquera ou sai com alguém, tem muita insegurança ali envolvida. भय अथवा इन्सेक्युरिटी हामीलाई हुन्छ And the insecurity, it spoils from the time you date, exchange rings, wedding, all the way to, to the end. It really spoils. र यो असुरक्षाको E a insegurança, ela estraga tudo, desde o momento em que você começa uma paquera até que quando você troca anéis, casa, todo o percurso é estragado pela insegurança. Really. This is really actually, I don't know what to say, because I don't want to say it's a science. अब यसलाई मैले कसरी Eu não sei exatamente como dizer, porque eu não quero dizer que se trate de uma ciência. It's much more than a science. É muito mais do que uma धेरै ciência. नै बृहत अथवा धेरै नै ठुलो कुरा हो It's also not really a spiritual, actually. I really think more and more. It is, spiritual, first of all, spiritual, the English word spiritual is very dodgy in my head.
अब Mas também não é algo exclusivamente espiritual. O espiritual, eu tenho pensado assim, a palavra espiritual, ela também ela é muito enganosa, pelo menos na minha cabeça. त्यो शब्दलाई पनि म शङ्काको नजरले हेर्छु मलाई त्यति ठिक लाग्दैन I know a lot of Buddhists will say, oh, Buddhism is not a religion, but I would not say that also. It accommodates all the religious aspect. It's okay. र कसै E eu tenho muitos amigos budistas que dizem que budismo não é uma religião. Eu não diria isso, assim, porque tem muitos aspectos que são acomodados dentro dessa característica de religião, dentro da religião. समेटेकै हुन्छ O budismo acomoda esses aspectos. When Buddhists are trying to shy away from religious department and then try to sort of ask his signs. E eu não gosto muito quando o budismo tenta se esconder do aspecto religioso, se afastar do aspecto religioso e tentar se aproximar de aspectos da ciência. मैले देख्छु अनि त्यो पनि समस्याजनक छ Really, this, Buddha Dharma, along with a lot of the great Indian wisdom, they are like it's just so special. It is something required today. E o Dharma do Buda, assim como muito da sabedoria indiana ancestral, são muito importantes hoje, especialmente hoje. São muito profundos. It teaches you how to look at not just this life, but everything. Eles realmente ensinam como olhar, não somente para essa vida, mas como olhar para tudo. सम्पूर्ण कुराहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा कुराप्रति हामीलाई शिक्षित बनाउँछ And this is something that you should try to, you would understand. This is not that difficult to understand, actually. I'll give you one example. Isso é uma coisa que vocês devem tentar entender. Na verdade, não é muito difícil de entender. Eu vou dar para vocês um exemplo. Virologist, epidemiologist, right? Those who study virus, basically. So if you learn virus a lot, then the way you look at the world, you see a lot of virus. So you always carry a lot of, hand sanitizer. अब एउटा E como se diz epidemiologistas, as pessoas que estudam vírus, se você é um epidemiologista, você vai olhar para o mundo e vai enxergar muitos vírus. Você basicamente não vai andar por aí sem Basically, you become pain in the neck for a lot of people. Você não vai andar por aí sem lenços de papel ou desinfetantes. Você basicamente vai se tornar um chato. Vegan, you have a different way of looking at the world. Seja o que for, se você for vegano, você vai ter uma forma diferente de olhar para o mundo. भिगनहरू पनि को पनि आफ्नो एउटा दृष्टिकोण हुन्छ So it's a bit like that. See, virologists have a view that which they study, and then they meditate on it, and then they act, right? Então é um pouco dessa forma. Um virologista ele estuda o vírus, ele daí contempla, त्यसको आधारमा medita e então ele age. So, in Buddhism, in the Buddha Dharma, you try to look at the world through three liberation. तर E então no Dharma do Buda você tenta olhar para o mundo através das três liberações. मुक्तिका द्वारहरूको दृष्टिबाट हेर्छौँ So that's how you see the world in a different way. र Então é assim que você olha para o mundo de uma forma diferente. देख्छौँ But again, always the culture hijacks. Culture always hijacks. तर जहिले E então mais uma vez é sempre a cultura sequestra, é sempre essa cultura sequestra. Understandably, I have a sympathy. E isso é compreensível, eu tenho até uma simpatia por isso. मेरो सहानुभूति पनि छ Okay, let's analyze how. Então vamos analisar como. यसो अन्वेषण गरेर हेरौँ Okay,
What's the third one? The third one is the liberation of no wish, no aspiration, right? Então, qual é a terceira? A terceira é a liberação de não haver desejo, de não haver Actually, aspiração. the first one is supposedly ji, meaning the ground. Então, a primeira é supostamente ji, ou a base, Which is emptiness. que é vazio. The second one is lam, the path, which is signless. Então, e a segunda é o caminho, que é sem Third símbolo. one is jebu, the fruit, which is beyond aspiration. E o terceiro é o fruto, que é a aspiração, além da aspiração. But when we practice, we almost do the total opposite. Mas quando praticamos, quase fazemos totalmente o oposto. Oh, may all sentient beings be enlightened. May I be enlightened. See the opposite of fruit. The jebu, the fruit is beyond aspiration. Então, quando praticamos, nós dizemos, possam todos os seres se iluminar, possa eu me iluminar. Então, é o oposto, é basicamente o oposto de não haver aspiração. And the lam, the path is supposedly no sign, no symbol. Yet we are full. But the lady asked a question yesterday. There's just so many symbols. Então, o segundo, a ausência de símbolos, o lam, é praticamente o oposto. Aquela pergunta daquela senhora ontem, nós somos simplesmente cheios de símbolos. The same thing. Ground. I will talk about the ground a little bit more later. It's supposedly shunyata, but yet we keep on falling into some sort of a extreme. Então, mais uma vez, a base shunyata, nós também acabamos sempre caindo em um ou outro extremo. Okay, I'll give you one example. Então, eu vou dar um exemplo. This is for those who are Western educated. Probably it's easier for you to sort of relate. Então, para aqueles que têm uma educação ocidental, talvez esse exemplo seja mais fácil de se relacionar com esse exemplo. Okay, so the scientists, for instance, the Western educated, they will say, "Oh, Einstein said time is relative." Então, os cientistas, eles dizem, Einstein disse que o tempo é relativo. Even though Shakyamuni Buddha said this 2,000 years before. Mesmo que o Buda Shakyamuni tenha dito isso 2.500 anos atrás. Okay? Anyway, Einstein said time is relative. De qualquer forma, Einstein disse que o tempo é relativo. Everybody's impressed. Todos ficaram impressionados. That's like, it's like a shock. It's like a, what do you call it? Breakthrough. Então, foi um choque, como se diz, uma revelação. But how come? Western educated scientists have a problem with believing in reincarnation. That's a contradiction. Mas como que então os cientistas ocidentais têm uma dificuldade em acreditar em reencarnação? Esse é contraditório. Please try to find out. I think there was a conversation between Einstein and one of his friends talking about another friend who is dying. And Einstein said, well, for us who see time as an illusion, we will have no problem. Something like that. You should try to Google it.
he said something like this. That is quite good. That is good. Actually, खोजेर हेर्नु, Então, aparentemente existe uma conversa entre Einstein e um amigo, falando de um terceiro amigo, de uma terceira pessoa que estava morrendo, e Einstein teria dito, bom, para nós que entendemos que o tempo é relativo, isso não é importante, राम्रो कुरा हो। né? E isso é relativamente bom, assim, vocês têm que tentar achar isso no Google. The first liberation, the shunyata. Então, eu continuo falando sobre a primeira liberação, Shunyata. मुक्तिको द्वारलाई लिएर कुरा गरिरहेको छु, जसलाई शून्यता हो। Okay, please keep in mind, we will always be hijacked by culture and the language. Please keep this in mind. र जहिले Por favor, mantenham em mente que nós sempre seremos sequestrados pela cultura. र भाषाले हामीहरूको Mantenham isso em mente. हाबी हुन्छ नै। For instance, even though Shakyamuni Buddha taught so clearly and blatantly in the Hat Sutra, form is emptiness, emptiness is form, form is not other than the emptiness, emptiness is not other. Even though he blatantly put it like that, we always end up choosing the first one only to understand Buddha Dharma. अब उहाँ शाक्यमुनि बुद्धले Mesmo que o Buda tenha enfatizado ambos os lados, que vazio é forma e forma é vazio, nós sempre acabamos, de forma cega, optando sempre pela primeira. आफ्नो सहुलियतको लागि के गर्छु त भन्दाखेरि पहिलो रूप शून्यता हो भन्ने कुरालाई मात्र पक्रिन्छ। Actually, this problem is dealt in the Tantra much better. Na verdade, esse problema é abordado no Tantra de forma muito melhor. समाधान गरिएको छ। You know, when Hat Sutra was, Hat Sutra, first of all, Hat Sutra, the words came out from, not really from the Buddha, it came from the mouth of Avalokiteshvara. He only had one mouth. Então, o Sutra do Coração, ele surgiu não da boca do Buda, e sim da boca de Avalokiteshvara, e ele tinha somente uma boca. को मूल उपदेश दिनुभएको र उहाँको एउटा मात्रै मुख थियो। Other times, when the same subject is taught, such as in the Guhya Samaja Tantra, Buddha had 4 heads. So he talked all that in together. So there's no, like, you have no choice but to accept all in one go. अब E em outras circunstâncias, esse mesmo assunto ele é abordado de outra forma, como por exemplo o Buda tendo 4 bocas, e aí isso tudo é dito de uma vez só, então você não tem outra oportunidade, outra chance a não ser aceitar tudo. If, forget Paul, if he and me talk together, you will get annoyed. अब टाढा Esqueçam 4 bocas, se ele e eu aqui conversarmos juntos ao mesmo tempo, vocês vão ficar incomodados. You have no ability to listen everything in one go because you are bound by time and space. Vocês não têm a capacidade de ouvir, escutar e compreender todas as coisas ao mesmo tempo, porque vocês estão presos em tempo e em espaço. समय र स्थानको एउटा दायराभित्र बाँधिएको हुन्थ्यो। And what do I mean by bound by time? मैले समय E o que eu quero dizer com estar preso ao tempo? किन भने त भन्दा Probably you have forgotten that time is relative. सायद Provavelmente vocês tenham esquecido de que o tempo é relativo. Or even if you have read time is relative, you have not read it, that has not went to your emotion. It just went on your brain and some notebook. Então, mesmo que você tenha lido a respeito do tempo ser relativo, não é o suficiente porque isso não entrou ainda nas suas emoções. Provavelmente está apenas no seu cérebro e em algum caderno. काम गरेन। I'm trying to avoid using the word shunyata to explain the first liberation. मैले Eu estou tentando evitar usar a palavra shunyata para explicar a primeira liberação. यहाँ प्रयोग नगर्न प्रयत्न गर्दैछु। It's not just time. Everything is relative.
E não é só o tempo, tudo é relativo. हरेक कुराहरू चाहिँ सापेक्षित हुन् You know, there's this question people always ask, as if it is such a, like prize-winning riddle. Which one came first, chicken or egg? E então tem sempre essa pergunta que as pessoas fazem, como se fosse uma charada que merecesse um prêmio. Quem vem primeiro, a galinha ou o ovo? कुखुराको अन्डा आयो भन्ने प्रश्न चाहिँ गरिरहेको पाउँछौँ हामीले It's a kindergarten question. त्यो त थाहा E essa é uma pergunta infantil, de jardim de infância. You should be asking which one came first, you or me? Vocês deveriam estar se perguntando quem veio primeiro, você ou eu? म पहिला आएर संसार भनेर गर्नुपर्ने हो Until you know me, I am not in your universe. Porque até que você me conheça, eu não pertenço ao seu universo. Subject and object arise together. Sujeito e objeto surgem juntos. Oh, some of you young people say, oh, you must have come first because you look quite old. Alguns de vocês aí, jovens, vocês devem dizer, não, claro que você veio antes, você tem essa aparência um pouco velha. कस्तो हामीलाई लाग्छ एउटा हेका हुन्छ Oh, yeah, yeah. Then you can ask, you can go on talking like that forever. It's all just stories. अनि E você pode seguir falando assim, dessa maneira, para sempre. Isso é só uma história. But we are talking about relativity of everything. हामीले Mas nós estamos falando aqui da relatividade de tudo. सापेक्षित ताको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ Probably some of you have heard about me 10 days ago. र यहाँमध्ये तपाईँ Provavelmente alguns de vocês ouviram falar sobre mim mais ou menos 10 dias atrás. And then you only saw me yesterday. E vocês me viram somente ontem. मात्रै देखेको पनि हुन्छ Until 10 days ago, my name, phenomena of my name does not exist in your universe. Então, até 10 dias atrás, o meu nome, o fenômeno, meu nome, ele não existia no universo de vocês. पनि तपाईँको जगतमा थिएन होला त्यसको अस्तित्व थिएन होला Yesterday, yes. Now I'm exist. Ontem, aí sim, agora eu existo. अस्तित्वमा आए तपाईँहरूको लागि Now you can write all kinds of stories. In about 20 years' time, he will really look like some evil old man. अब यसपछि तपाईँ E então agora vocês podem escrever todos os tipos de história, como por exemplo, daqui 20 anos ele vai estar com essa aparência de um homem muito velho. But still, most of you, actually all of you, don't know the taste of my thumb. Mas na verdade, a maioria de vocês não sabe o gosto do meu dedão. औलाको स्वाद थाहा छैन एकदम It is not yet your phenomena. अहिलेसम्म यो O gosto do meu dedão, ele não é ainda um fenômeno seu. Sure, you can imagine tasting your own finger, and it has to be something like this sort of salt dish, you know. Claro, você sempre vai poder experimentar o gosto do seu próprio dedo, bom, e deve ser meio parecido com isso, um pouco salgadinho. I'm talking about shunyata, by the way. म फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु म शून्यताको विषयमा कुरा गर्दैछु I'm Acho que tem algum talking problema no som. how things do not exist independently. मैले के कुरा गरिरहेको छु त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु अथवा धर्महरू चाहिँ आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्वमा हुँदैन आफ्नै हिसाबले आफ्नै स्वतन्त्र वनले चाहिँ अस्तित्वमा हुँदैन Yes, which one came first, chicken or egg? Which one came first, you or me? त्यसले गर्दा Então, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, você ou eu? म आएँ कि तपाईँ पहिला आयो भन्ने कुरा Which one came first, God or the believer of God? Quem veio primeiro, Deus ou aquele que acredita em Deus? को विश्वासी पहिला आए कि ईश्वर पहिला आए Which one came first, Big Bang or Stephen Hawking? Quem veio primeiro, o Big Bang ou Stephen Hawking? It's all stories. यी सबै कुराहरू चाहिँ Essas são todas as histórias. I didn't say they do not exist, did I? मैले E eu não disse que elas não existem. छैनन् अथवा तिनीहरूको अस्तित्व छैन भनेको चाहिँ छैन है फेरि Many people, when they interpret shunyata, emptiness,
immediately they come to a conclusion it does not exist. E muitas pessoas, quando elas escutam Shunyata, elas imediatamente chegam à conclusão de que, ok, não existe. Surely, Avalokiteshvara is not that stupid. He had no nose, no eyes, no tongue. No... What do you mean? There is a nose here, there is an ear here. We can all see. E com certeza, Avalokiteshvara não pode ser, não era tão estúpido. Não há nariz, não há boca, não há ouvido, não há olhos. É claro que há, é claro que tá aqui, tem um nariz, tem um ouvido, tem. Shariputra even agreed. Oh, wow. He even said when somebody said, I have no nose, no eyes, no. And then Shariputra, really? Yes. And then at the end, Buddha even said, oh, that was good. That's really good. He applauded. And then all the gods and devas and asuras, they all like rejoice. They are not bunch of idiots who sees everything here and then someone says there's nothing. E até mesmo o Shariputra concordou, sim, não há nariz, não há olho, não há boca. E no final, inclusive, o Buda se regozija e aplaude, sim, todos os deuses todos se regozijam com aquilo. Claro que eles não eram um bando de idiotas que estavam ali vendo seus narizes, seus olhos e etc. e dizendo não, eles não existem. Those who wishes to know more about this, I would really encourage you to read the commentaries and the teachings of the Buddhas and the Bodhisattvas and the great Vidyadharas. E para aqueles que desejam saber mais sobre isso, eu realmente encorajo vocês a lerem os escritos do Buda, os comentários dos Bodhisattvas, Vidyadharas. And especially teachings of Guru Rinpoche. E especialmente os ensinamentos de Guru Rinpoche. Now I'm coming back to Nepal. E agora estou retornando ao Nepal. Shakyamuni Buddha was enlightened or achieved nirvana under the Bodhi tree in Mangada, in what we call Bodhi Gaya. O Buda Shakyamuni atingiu a iluminação, o que chamamos de Nirvana, em Magadha, Bodhi Gaya. Guru Rinpoche achieved the Vidyadhara state or the nirvana in Yangleshwar. Guru Rinpoche atingiu o estado do Vidyadhara, ou Nirvana, aqui perto. And this is in Nepal. Aqui no Nepal. And sometimes I feel that Nepal is a bit spoiled. You have too many Mahasiddhas that, you don't really appreciate these. E às vezes eu acho que os nepaleses são um pouco mimados, simplesmente tantos Mahasiddhas por aí e vocês não se importam. Como aqueles que nascem em Paris e nunca vão à Torre Eiffel. E os nepaleses não apreciam lugares como Yanisho. Well, some of the commentary written by, I should not really say written, taught or revealed by Guru Rinpoche regarding the three doors of liberations are among the most supreme, precious. E os ensinamentos revelados por Guru Rinpoche sobre as três portas da liberação estão entre os mais supremamente preciosos. Então, para relacionar com as três portas da liberação, It is said that Guru Rinpoche was
about to achieve the Mahasiddha, Vidyadhara stage through the practice of um, Vishuddha É dito que Guru Rinpoche estava prestes a atingir a iluminação através da prática de Videshuru but Heruka, there was a lot of obstacles. mas havia muitos obstáculos. So then he invited the Vajrakilaya or Kumara Heruka, and then with that he what do you call it, overcome all the obstacles. Especially he did this practice in the Asura cave. E então ele convidou Vajrakilaya e então dissiparam-se todos os obstáculos e ele atingiu a iluminação na caverna Sura. Again, have you noticed? Most the Vajrakumara, one of the Vajrakumara's substance is a dagger. Not one, the main one is a dagger. E então o principal implemento de Vajrakumara é uma adaga. Again, here have you noticed the dagger has three edges. E aí, de novo, se vocês já notaram, essa adaga ela tem três lâminas, Representing the three doors of liberation. representando as três portas da liberação. Okay, so earlier I was talking about ground, ji. It's very difficult to translate this ji. Então, mais cedo eu estava falando sobre a base, Ji. Ji é um pouco difícil de traduzir. Okay, just to give you an idea, Então, só we mean by ground, base, I guess. Então, só para dar a vocês uma ideia do que queremos dizer com a base. Remember yesterday I said the jar of this jar full with water. I see this as a water. The fish see this as a maybe home. Então, lembram que ontem eu estava falando sobre essa jarra de água, que eu vejo como uma jarra de água, e talvez um peixe a veja como a sua casa. We, fish and me, two different view. O peixe e eu tendo duas visões diferentes, And because of that different value, e devido a isso, valores diferentes. for me this is to drink or wash hand, that kind of value. Para mim, isso serve para beber ou para lavar as mãos, esse tipo de valor. For the fish maybe it's a home, I don't know, something else. E para o peixe, talvez seja seu lar ou, sei lá, algo mais. I dare not interpret what fish thinks. Eu não ouso interpretar o que o peixe pensa. And which is right and wrong? You can't talk about right and wrong here. E qual dessas interpretações é certa ou errada? É impossível falar sobre certo e errado nessa situação. And please, for goodness sake, don't bring democracy. E, por favor, não tragam para o assunto o conceito de democracia, All our vote. porque nós vamos perder. Then human beings. Porque nós vamos perder todos nesses votos, porque há muito mais peixes do que seres humanos. But there's this beautiful, remember, Jumchul Dhawa. We have, like this beautiful magic happening. Mas há essa mágica linda acontecendo. Okay, now what is really there? The ground. I'm trying to talk about the ground a little bit.
Então, o que que está realmente ali? A base. A propósito, eu estou tentando falar sobre a base. Yeah. This ground, what is there? So that is the first, that is what is being taught in the first liberation. अनि त्यहाँ के छ Então, essa base, o que está ali, essa base, isso é o que está sendo ensinado na primeira porta da liberação. कुरा हुन्छ And again, I remind you, I never said, Buddha never said that there's nothing. र एकचोटि म E então, lembrem, eu nunca disse, Buda nunca disse que não há nada. Because if I say there's nothing, that's a reference. Porque se eu disser que não há nada, केही पनि isso é uma referência. एक किसिमको औल्याउने काम हुन्छ Answering, when Buddha answered to the Brahma, Lord Brahma, Buddha said, Chötanti ji chönin rangjin ji mikpadam chalwao, meaning, it should go beyond all reference. Yes, no, exists, none exists. E quando o Buda responde a Brahma, ele diz que deve-se ir além de qualquer referência, अनेकहरू कुनै de sim ou não, além de qualquer referência. छ छैन हो होइन भन्न सम्भव छैन Yes. Now this ground, why do we call it a ground? Então essa base, por que chamamos de base? In a way, it acts as a platform or a ground where things, trouble starts, release starts, everything. र यसलाई Antes de tudo, porque funciona como uma plataforma, como uma base onde tudo acontece. Okay? Just remember the ground. I give you the example of fish and me. Então, lembrem dessa base, do exemplo que eu dei sobre o peixe e eu. आधारमा त्यसको पृष्ठमा कुरा गर्दैछु Okay, most of the ordinary people don't even think about it. सामान्य मान्छे A maioria das pessoas comuns, elas nem mesmo pensam sobre isso. Like most of us, we think it's just water. Or fish But- thinks whatever. Para a maioria de nós, simplesmente é água, ou, né? O peixe também pensa que é água. Maybe the scientists can go a little bit deeper in what they call it H2O or something like that. Talvez os cientistas possam ir um pouco mais a fundo e chamar de H2O. Okay? But this is what happens. So, when we look at this ground, sometimes, okay, wait, not look at. Okay, so what happens is this. Sometimes, when we encounter this ground, let's say, Então, o que acontece é o seguinte: às vezes, quando nos encontramos com a base, हामीले भूमि quando encontramos a base, we experience existence. त्यो nós experienciamos a existência. को भान हुन्छ अस्तित्व महसुस गर्छ We get carried away by that existence. तर हामीहरू E nós somos levados por essa existência. And because of that, we become eternalists. I'm sorry for being very technical, but some of these I need to tell you. E por causa disso, nós nos tornamos eternalistas. Desculpem por estar tendo um pouco técnico aqui, mas nós precisamos disso. अलिकति यो टेक्निकल भयो अलिकति अब के भन्ने यो बौद्ध भाषा हो तर तपाईँहरूले बुझ्नुको लागि जरुरी भएको गर्दा हामीले प्रयोग गरेका हौँ शाश्वतवादी हुन्छौँ हामी Yeah, the symptom of becoming eternalist is you become moralist. O sintoma de se tornar eternalista é que você se torna moralista. अथवा बढी सिलवान हुन्छ There's a lot of that political correctness. O politicamente correto, há muito disso. जस्तै अब यो पोलिटिकल करेक्टेडनेस भन्ने एउटा पनि Arrogance, अर्को चाहिँ A arrogância, अथवा अहङ्कार assertiveness, अब एक किसिमको सही हुनुपर्ने excesso de confiança. भावना
imposição. No, my view, no other view. Vocês sabem, a minha visão e não há nenhuma outra visão. Okay? Then other times, when we encounter with this ground, we feel we encounter the non-existent aspect. E outras vezes, quando nos encontramos com essa base, nós nos deparamos com o aspecto de não existência. Then we begin to feel that, is there anything? अनि हामीलाई त्यो बेला के लाग्छ त? E então nós passamos a nos sentir como, existe alguma coisa? Just a machine? अथवा Eu sou simplesmente uma máquina? Am I just like a espresso machine, like an algorithm, basically? E eu sou somente uma máquina, como uma máquina de expresso, um algoritmo, basicamente? भनौँ न अल्गोरिदमबाट चल्ने खालि यो यन्त्र हुन्छ भन्ने जस्तो पनि हाम्रो मनमा जाग्न सक्छ। Nihilist. अनि त्यसलाई चाहिँ Nihilista. उच्छेदवादी भन्छ। Then gets depressed. अनि E aí ficamos deprimidos. मनोरोगी हुन्छौँ। Feels very, what do you call it, purposeless. E nos sentimos muito sem propósito. I think in Europe they call it angst, right? Existentialist angst. अब यो Eu acho que os europeus chamam de angústia existencial. कालीपन जस्तो अवस्था। And by the way, these two, eternalism and nihilism, this comes in many different time and situation. E esses dois aspectos, nihilismo e eternalismo, eles vêm em diferentes situações. You could be more, it's like like a blood type. It's like it could be like you are more eternalist than nihilist. Could be. E pode ser assim como tipo sanguíneo, que você pode ser um pouco mais eternalista do que nihilista. One is not better than the other. Um não é melhor que o outro a propósito. एउटा अर्को भन्दा राम्रो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। I think even some nations are more eternalist than the other. Some nations are nihilist. E eu acho que, inclusive, nações, algumas nações são mais eternalistas, outras nações são mais nihilistas. And within a course of a day, as a human, also it, maybe morning more eternalist, by the time afternoon more nihilist. Like this. E mesmo ao longo de um dia, nós, seres humanos, pela manhã nós podemos estar mais eternalistas e ao longo da tarde nos tornamos um pouco mais nihilistas. आशावादी हुनु होला भने बेलुकाको समयमा बढी उच्छेदवादी हुने सम्भावना छ। And different cause and condition also can make you either more nihilist or eternalist. E determinadas causas e condições também podem torná-lo mais nihilista ou mais I eternalista. don't know, puff of a bomb, what do you call it, chillum, whatever, it can make you eternalist or nihilist. अब गाँजाको एक सर्कोले चाहिँ हामीहरूलाई Então, o som pode torná-lo mais eternalista ou nihilista. Espresso or Americano can also, I don't know, either nihilist, depending on your dhatu. Uma xícara de café também pode torná-lo mais eternalista ou nihilista, dependendo do seu dhatu. उच्छेदवादी बनाउनुपर्छ। It also depends so much on other cause and conditions. अन्य E também isso é dependente de muitas outras causas e condições. It is possible French beret, the hat, French beret and espresso could be an attribute towards nihilism. E pode ser que uma
uma boina francesa e uma xícara de café indiquem mais na direção do niilismo. एउटा अवयव एउटा के भन्छ पक्ष हुन सक्छ। These are not really a joke. by the way. Isso, na verdade, não é realmente não é uma piada. Last night I watched just part of the movie of Blade Runner, the first part, Blade Runner. E ontem à noite eu assisti uma parte, a primeira parte do filme Blade Runner. Yeah, for almost few hours I felt very nearly sort of hopeless. E por algumas horas eu me senti muito nihilista, completamente sem esperança. महसुस भयो एकदम वितर्कना एकदम विरक्त लाग्यो मलाई। Yes. I'm giving you this as an example. When I say nihilist, this is the opposite of liberation. We are talking about liberation. So we have to go beyond that prison. E eu estou dizendo isso tudo para vocês porque é o oposto da liberação. Isso tudo é o oposto da liberação. Nós precisamos ir além disso. सायद अब हामीले छोटो विश्राम लिनुपर्छ। Então nós vamos fazer um intervalo.